E sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre o Japão. Passamos 8 dias no país, visitamos cidades como Osaka, Hiroshima e Tóquio e eu vou mostrar todo o roteiro nesse vídeo. Acompanhem conosco. A gente está caminhando agora até uma parte central, um ponto turístico aqui de Osaka. O nosso hotel fica nessa rua. A gente comprou já lá no Brasil o Japan Rail Pass por uma semana, que te dá direito a percorrer os trem-balas, né, por todo o Japão. Ontem a gente veio de Tóquio para cá com esse ticket, mas já estou um pouco chateado porque eu perdi esse ticket. A gente vai ter que ir na loja novamente imprimir. E aí, qual é a primeira impressão do Japão? Excelente, muito bonita a cidade, meu Deus. Ó, aqui tem a loja da Dior. Essa outra chameca eu não conheço, ali da Fendi. Só as lojas luxuosas. Hoje é dia 25 de setembro, tá fazendo 25. Tá fazendo bem calor, bem quente aqui em Osaka. Agora passando aqui na loja da Hermès. Já tem fila ali na porta para entrar. A loja acho que abre às 11 da manhã. A maioria das lojas é das 11 às 8. Agora a gente está chegando aqui na loja da Chanel. Super elegante também a loja. Ô Cris, conta um pouquinho como é que funciona esse Jota Rail Pass que a gente comprou. A gente compra na internet, através de uma agência que fica no Japão. A gente pediu de 7 dias, que era o período, a gente vai ficar 8, mas compramos de 7, ou era porque era 7 ou 15. Então a gente comprou por 7. Quanto que a gente pagou? Foi Pagamos R$1.600, R$1.700 cada um, pra gente ter livre acesso aos transportes da JR Pass. Então a gente utiliza todos os trens deles, né, menos os metrôs. E a gente está impressionado que aqui nessa rua tem essas lojas mais luxuosas e na maioria delas tem fila, tá, para entrar, para assim que a loja abrir, o pessoal já fazia as compras. Tudo em lojas bem caras. E a gente acabou de chegar aqui na região de Dotonbori, muito bonita. Vamos caminhar agora por aqui. Tem bastante lojinhas, tem esse riozinho que passa no meio. Agora são 10h45 da manhã. Bem legal aqui, eu acho que ainda não está tão movimentado. Ao longo ali do dia, mais pro final da tarde deve ficar mais cheio. Depois a gente vai voltar aqui. Mas a primeira impressão aqui de Osaka está sendo bem legal. Ali eu acho que é uma roda gigante, parece, pelo menos. Aqui dá para fazer esse passeio de barco também, mas agora está muito quente para fazer. Bem em frente tem essa roda gigante que eu mostrei antes. Olha que alta. E ela tem um formato diferente, né? Geralmente as rodas gigantes são redondas. E ali tem uma fila, eu acho que é para almoçar naquele restaurante dos caranguejos gigantes. A gente já comeu lá no Chile, não sei se é o mesmo, né? Mas lá a gente não gostou muito não, né? Deve ser o mesmo, é. Lá a gente não curtiu tanto. Mas aqui tem muito frutos do mar, bastante. Aqui eles fazem aquele bolinho de polvo, que é bem famoso aqui. Pois eu acho que a gente vai comprar. Essa rua aqui fica ao lado daquela onde a gente estava, do rio. Que já está mais movimentado, bastante poluição visual, mas é muito legal. Cris está curioso para descobrir o que são essas bolinhas, essas maquininhas. Hello, what have inside of the balls? This many figure. Ah, ok. Essas figurinhas aqui, esses bonequinhos, tem dentro. E a gente está chegando agora nesse bairro chamado Shinsekai. Acho que é assim que fala. Tem uma torre de 100 metros de altura. Acho que a gente vai subir ali para dar uma olhada também. Aqui tem umas sandálias de madeira. Como é que anda com isso, Christian? Faço ideia. 1.700, 1.000 é R$33, dá uns R$50 mais ou menos. E essa aqui, R$100. A gente acabou de comprar o ingresso para o adulto, é 1.200 ienes para subir até o último andar, dá uns R$40 mais ou menos. E para subir até um andar não tão alto é 900.
E chegamos aqui no alto da torre. A cidade aqui de Osaka é muito grande. Aqui de cima dá pra gente ter uma ideia melhor. Bem legal. Osaka tem quase 3 milhões de habitantes, é a terceira cidade mais populosa do Japão, a segunda mais industrializada e também uma das mais antigas do país. E a cidade se expande até lá no final, até lá próximo das montanhas. E a gente acabou de descer ali da torre. E aí, Cris, o que achou? Achei legal. É uma cidade grande, com pouco espaço, dá pra ver assim, que as construções é uma coladinha com a outra. Mas o povo é educadinho. Agora a gente vai procurar um lugar para almoçar. Tá bem quente. E na descida ali da torre a gente passa por um monte de lojinha que vendem esses produtos que eles adoram, né? Esses animes, esses bichinhos. Muito. Tinha muita opção desses produtos para vender. E agora a gente vai pegar um metrô para ir até o Castelo de Osaka, que é um ponto turístico famoso aqui da cidade. Legal que aqui, né, Cris, tem essa proteção, né? Tem. Só abre quando o trem chega. E a gente está chegando aqui no Osaka Castle Park. O Castelo de Osaka é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Sua construção teve início em 1583 e foi palco de vários conflitos, sendo incendiado e reconstruído diversas vezes. O castelo é cercado por um enorme parque, além de abrigar um museu com mais de 10 mil artefatos históricos. E aí, Cris, nós vamos subir, não? Não. Qual motivo? Daqui de cima tá tão bonito, não precisa subir lá. A gente acabou de subir na torre também, deve ser uma visão parecida. E a gente tá cansado também. Mas o castelo é muito bonito. E com relação aos valores aqui em Osaka, a gente está achando os preços bem razoáveis. A gente imaginou que fossem bem mais caros as coisas aqui, né, Cris? Sim, mas bem em conta, assim, nada muito absurdo não. Muito parecido com os preços no Brasil. Na verdade, a gente almoçou agora, eu acabei não mostrando, mas paramos para almoçar num restaurante ali chinês, próximo da torre. E a gente pagou, o Cris pagou por um yakisoba, foi R$30, né? R$30. Uma cerveja, 15. Isso. Eu pedi uma salada com camarão, deu R$30 também mais ou menos, e a coca tava R$10, R$7. Agora o povo daqui é muito atencioso, eles atendem a gente super bem. Todas as dúvidas, a gente vai perguntar alguma coisa, alguma dúvida que a gente tem sobre o trem que a gente tem que pegar, sobre o metrô, a direção, eles ajudam, tentam entender ao máximo o que a gente está falando, diferente da Noruega, por exemplo, que eu fui esse ano. Na Europa como um todo, de forma geral, o pessoal é bem grosseiro, não te ajudam. Agora a gente veio aqui de noite, é muito mais bonito que durante o dia. E a gente vai experimentar aquele bolinho ali de polvo. É 6 por 600, que dá uns R$20. O Cris vai experimentar. Vê aí, Cris, o que tu acha? Quente, né? Tá um pouquinho quente. O que tu achou? E a gente veio jantar aqui num sushi, esses de esteirinha. Aí tu pega e paga os pratos que você pegar. Bom dia, já estamos aqui na estação. Hoje a gente vai passar o dia em Hiroshima, que é uma cidade que fica a 1h30 de trem-bala daqui. A cidade onde os americanos jogaram a primeira bomba atômica.
E chegamos aqui em Hiroshima. Aqui é um estacionamento de bike. Detalhe que nenhuma delas está com cadeado. Estão estacionadas assim bem tranquilas. E a gente está chegando aqui na área central de Hiroshima. Essa aqui é a sede da antiga prefeitura. Um dos poucos edifícios que sobreviveram à explosão da bomba atômica. Aí aqui em volta tem um memorial, um parque bem grande, falando sobre todo esse acontecimento aí infeliz, né? O dia tá nublado, combinando aí com essa cidade que passa essa energia triste, né? Por tudo que aconteceu. Aqui mostra como era o edifício da prefeitura, ali como ficou depois da explosão. Essa parte aqui é um memorial das crianças, em homenagem aos pequenos que foram mobilizados para destruir as casas de madeira e assim reduzir a propagação dos incêndios no dia da bomba. A gente fica bem triste olhando toda essa área, né, e lembrando como foi esse acontecimento. Né, Cris? Algumas palavras? Histórico, né, que marca uma tristeza do povo japonês, por causa dos seus governos, né, briga por espaço territorial. A gente vê toda a dor e o sofrimento que o povo daqui da cidade sofreu, e não foi causado por uma destruição natural, foi causada pela guerra, por causa de outro governo. Isso é muito triste. Esperamos que nada parecido com isso venha acontecer novamente. Verdade. E a cidade de Hiroshima aqui é bem grande, eu imaginava que não fosse tão grande. Ó, aqui tá o parque, ali a antiga prefeitura que eu já mostrei. Como era a cidade de Hiroshima antes da bomba. E a foto depois da bomba, olha que coisa horrível. E esse aqui é o hotel que a gente tá aqui em Osaka, o Holiday Inn Express. Ficamos no 9º andar. É bem nessa rua principal. Aqui até uma rua bem chique, com várias lojas, Chanel, Dior. E aí lá na frente, dá umas 5, 6 quadras, tem aquele bairro mais famoso, mais turístico, que passa um riozinho no meio. E deixa eu mostrar um pouquinho aqui do nosso quarto. O quarto é pequeno, mas é confortável. Aqui já tá a porta, aqui o banheiro. Esse banheiro é muito engraçado, é muito diferente, ó. Aqui tá o vaso sanitário. Aí tem vários botões aqui, ó, para lavar a bunda. Aqui depois para secar a bunda, aqui para dar descarga. Tem várias opções, aqui dá para aumentar, diminuir. É bem engraçado, bem diferente. O chuveiro também, ó, tem inúmeras opções ali. E amanheceu, o café da manhã é aqui no 3º andar do hotel, tá sempre bem movimentado, mas eu vou mostrar um pouquinho. O café da manhã aqui tem umas comidas bem diferentes. Já peguei aqui a minha bandeja, eles comem bastante coisa agora de manhã com esse shoyu. Ó, tem uns produtos aqui que eu nem sei o que é. Aqui tem torrada, pães, algumas coisas diferentes. Ali tem bolinho. Aqui tem atum. Aí lá é salsicha, ovo, arroz. Eles põem bastante arroz também. Aqui estão os sucos, que são gostosos. Acho que são naturais. Ali iogurte e café lá atrás. E como não tinha muitas opções de café da manhã parecida com as nossas, eu acabei pegando atum, peguei croissant, ovos
Esse aqui é um bolinho. E esse aqui para levar para mais tarde, um pãozinho. E é isso. Suco, café. E o Cris pegou, ó, tá, aqui pegou iogurte, parecido com o meu. O Cris tá querendo comer logo, tá irritado porque a fila demorou muito. E já estamos indo embora aqui de Osaka, o quarto já está arrumado, vamos fazer o check-out agora. Estamos indo para Tóquio. E quais foram as impressões aqui de Osaka, de Hiroshima, Cris? Foram boas, apesar da cidade não ter muitas atrações, mas as que tem, mas são muito boas, né, de visitar. Isso, aquele primeiro passeio que a gente fez aqui em Osaka, que se chama Domotri, né, onde tem um riozinho, é muito lindo, muito legal. Vale a pena visitar, sim, é bem interessante, bem diferente. A gente notou que tudo aqui é muito limpo, organizado, a gente se sente também bem seguro aqui, né? Em Hiroshima, a gente gostou também bastante da cidade, apesar ali da tristeza por conta da bomba e toda essa sensação, né, que a gente tem. Mas a cidade também é bonita, só que também, assim como aqui, não tem tantas atrações turísticas, né? E uma coisa curiosa, né, que apesar da honestidade deles, apesar de ser um povo muito respeitoso com as regras, ontem à noite eu cheguei no quarto e fui fazer minha mala para sair hoje pela manhã, e meu tênis tinha sumido. É um tênis novo que eu comprei, recente. Aí desci até a recepção, conversei com a recepcionista, ela prontamente me atendeu, entendeu. Eu mostrei a nota fiscal que eu tinha no meu e-mail do tênis, que eu comprei pela internet, e ela disse que ia providenciar, né, eu ia comprar um outro, ia me dar o dinheiro da devolução, mas por surpresa, o tênis apareceu novamente, né? A própria recepcionista bateu aqui no nosso quarto e informou que a housekeeping havia pego esse tênis sem querer e posto no local onde é o DML deles, né? O depósito de materiais de limpeza. O que a gente achou estranho, ficamos felizes que recuperamos o tênis dele, mas estranho da camareira acabar levando um tênis sem querer. Assim, ou seja, coisas que a gente nunca tinha vivenciado até então em nenhum outro país, mesmo em países que são considerados subdesenvolvidos, e aqui no Japão aconteceu esse caso de sumirem com o nosso tênis. Não se sabe se foi verdade ou mentira, mas, né, provavelmente vai ter represária aí pela parte da housekeeping, né, provavelmente. Então mas deu tudo certo no fim, né? Mas é bom ficar sempre de olho e atento. Independente do país que for. Só para terminar, nesse hotel aqui a gente ficou 3 diárias, 3 noites, nós pagamos $219 pelas 3 noites, o que deu mais ou menos aí uns R$1.100, R$1.200. E a gente chegou aqui em Tóquio, estamos muito animados. E a gente está chegando aqui bem próximo da Torre de Tóquio. Ela é inspirada na Torre Eiffel de Paris. E a torre é bem alta, bem grande. Acho que não, Cris. É verdade. Bem parecida com a Torre Eiffel mesmo. A gente está comprando aqui o ingresso para subir na torre, no ponto mais alto, a 250 metros, é 3.000 ienes, que dá em torno de uns R$120. E dá para subir também em 150 metros, que é um pouco mais baixo, aí é 1.200. A gente tá tentando passar o cartão do Wise ali, mas aqui no Japão, em quase lugar nenhum aceita. What's your name? What's your name? E saindo ali da torre, bem aqui ao lado, tem um templo budista muito grande, enorme, muito bonito também. A entrada dele é gratuita. A gente vai dar uma olhada agora. O templo Zojoji foi fundado em 1393 e é um dos templos mais tradicionais e antigos da capital japonesa.
E hoje é dia 28 de setembro, já é início do outono aqui no Japão, mas está fazendo muito calor. A gente anda assim e dá um cansaço grande por causa do calor. Agora eu olhei ali no relógio, tá 32 graus. E passando aqui tem uma loja da Apple. Vamos dar uma olhadinha, ver quanto é que tá o novo iPhone, né, Cris? Ver os preços. A gente viu ali o preço do iPhone 15, tá bem mais em conta aqui no Brasil. Só que não tem, tá em falta. Chegou, mas logo foi vendido. E passamos 8 dias no total no Japão e ficamos encantados com o país, que tem uma combinação única de tradição e modernidade, cultura e tecnologia, cidades modernas e eficientes e muita gente por metro quadrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o que acharam e vejo vocês no próximo. Tchau!